Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Esse é o programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Bom estarmos conversando acerca da palavra. E nessa manhã, o Lucas vai dar continuidade aqui a algumas falas, mas nessa manhã brilhantado com o nosso diácono Lucas, nosso pastor Miguel. Graça e paz, bom dia. Graça e paz, apóstolo, graça e paz, pastor Miguel. Só lembrando aí, você aí de casa que ainda não está inscrito no nosso canal, só clicar aqui embaixo, é de graça, não paga nada, para que todos os dias aí você possa ser notificado das mensagens que a gente tem trago nesse momento. Miguelzão, graça e paz, pastor. Graça e paz, meu apóstolo, graça e paz, Lucas, graça e paz você que está em casa, está na rádio, está acompanhando a gente mais um dia. Deus possa te abençoar nessa manhã. Romanos capítulo 5, tem um texto aqui que revela algumas questões interessantes de vida. Se tratando desse ano novo que está chegando, a gente cria muitas perspectivas, esperanças para esse novo ano. Mas uma coisa que aos 50 anos de idade a gente pode olhar para trás, no meu caso eu, você nos seus 30, Miguelito nos 40, a gente olhar para trás e entender os sinais daquilo que Deus ele faz na nossa vida. Paulo diz assim, escrevendo aos Romanos, no versículo 3, e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência, e a paciência traz a aprovação de Deus, e a aprovação cria a esperança. Essa esperança não deixa ninguém decepcionado, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Ao ler esse texto, pastor Miguel, diácono Lucas, o que eu consigo entender? Que Paulo está dizendo que é necessário o sofrimento. Porque o sofrimento vai produzir algumas coisas dentro de nós. E Deus, sabendo que nós não somos completos, existe uma imperfeição, existem tomadas e botões que precisam ser ligados dentro de nós, tem coisas que estão desconectadas. E o ligados Senhor quer... e desligados. Por aí, tanto ligar quanto desligar. Então Paulo dizendo assim, olha, também a gente se alegra no sofrimento, porque o sofrimento produz paciência, a paciência produz aprovação, a aprovação cria esperança. Então o que eu percebo? Que o sofrimento muitas das vezes é necessário na nossa vida. Eu afirmo a vocês que estão aqui, vocês estão assistindo agora o programa, ouvindo na rádio, que muitos dos meus sofrimentos, depois que eles passaram, porque todo sofrimento passa, toda tempestade lá vai embora e o dia volta a brilhar. O quanto foi necessário na minha vida para que eu pudesse amadurecer, crescer em Cristo. Já sofreu, Lucas, em algum momento na sua vida? Bastante, várias vezes, E muitas das vezes acho que a palavra não é nem inexperiência, pela sensação de achar que você sabe, Que a sensação de você achar que você já sabe alguma coisa, às vezes te traz mais prejuízo do que você admitir, não sei, deixa eu buscar o conhecimento. E o senhor falou sobre o sofrimento, e ele é muito necessário na nossa vida, Você vê Jó, não tinha nada de errado na vida dele, Muito pelo contrário. A Bíblia relata que o próprio Satanás chegou lá com Cristo e falou, olha só, o cara só é bom assim porque tá tudo bem lá na vida dele. Não, então deixa eu testar ele lá pra ver se é verdade. Então Jó não tinha nenhum defeito, vamos dizer assim. Ele seguia ali todos os protocolos, amava a Deus e tudo mais. E você vê que lá no final do livro de Jó, ele faz um resumo de tudo que aconteceu, depois que ele perdeu tudo e foi restituído. Ele falou assim, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, e hoje eu o conheço face a face, Então esse sofrimento na vida de Jó fez ele se aproximar mais ainda de Deus, Não tinha nada de errado com Jó, mas esse sofrimento fez ele ser aperfeiçoado, em Acabou Cristo. Sendo necessário para ter mais profundidade em Deus. Uau. Você falou sobre, às vezes a gente sofre por inexperiência ou por achar que já sabe de tudo. Eu já vou além, eu acho que a gente não tem pré-requisito para sofrer. A gente sofre por tudo, a gente sofre por não saber, sofre por saber. Os sofrimentos, as dificuldades, as guerras, as perdas, as tragédias, elas simplesmente vêm. O dia mal vem, A própria palavra fala sobre isso. No dia bom, aproveita ele. No dia mal, considera, repensa, refaz, reformula, recalcula a rota. Um dia, numa reunião nossa do GSC, eu falando justamente sobre o livro de Jó e falando sobre riqueza ou prosperidade, a diferença entre uma coisa e outra. E a revelação que a gente chegou à conclusão lá é que Jó, talvez no início do livro, fosse um Jó rico. No final do livro ele era um Jó próspero. Diferente. Porque era completamente diferente. Como é que você chega a essa conclusão? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Tudo o que ele passou
fez com que ele saísse de um estado, de uma pessoa que conhecia um Deus, de ouvir falar, para uma pessoa que tinha relacionamento com Deus. E tava tudo ajustado. A vida dele estava alinhada. Ele tinha tudo, andava direitinho. O próprio Deus fala sobre isso. Olha o meu servo, homem temente a Deus, fiel, se desvia do mal. E foi necessário que viesse tudo aquilo sobre a vida dele para que ele mudasse de estágio na intimidade com Deus. E não tem essa romantização. Ah, não, um dia você vai entender por que você passou por isso. Se Deus quiser que a gente entenda, a gente vai entender. Se não, a gente só vai viver. E se formos... se tivermos discernimento para entender, amém. E se não conseguirmos entender, que pelo menos aprendamos com as dificuldades. Né? Paulo fala assim, né, na mesma carta, só que no capítulo 8. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo, a morte, como diz as Escrituras, né? Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pegando Jó como referência, muito bem colocado em relação, às vezes, à necessidade do sofrimento, você vê que Deus em nenhum momento restaura Jó porque Jó era bonitinho, porque Jó era legalzinho, não. Pelo contrário, ele confronta Jó em algumas questões, né? Jó começa a dizer, mas maldito dia que eu nasci, começa a falar algumas questões de dores, porque é normal, no sofrimento, você que está assistindo, ouvindo o programa, a gente fica cansado, há uma sobrecarga sobre a nossa vida, a gente fica calculando quanto tempo vai durar esse funil, muita gente desiste do evangelho, desiste de viver, comete suicídio, muitas pessoas contraem depressão, exatamente por não entender que nada pode nos separar do amor de Cristo, mesmo que a gente esteja sofrendo, passando por dificuldade. No final, Jó diz assim: eu entendo como eu era infantil, falava de coisas que eu não entendia. O sofrimento de Jó foi para que ele pudesse falar de coisas que agora ele entendia. Ele não tinha um processo de entendimento, de maturidade. Às vezes, sim, a nossa imaturidade, o sofrimento nos faz entender depois de maduros e nos fazem amadurecer. Quantos adolescentes a gente vê com 15, 16 anos de idade, com cabeção? A gente tem um membro da nossa igreja, Júlia. A Júlia, eu digo que ela é velha, tem 26 anos de idade, mas os sofrimentos que essa jovem passou revela nela uma maturidade interessante. Então foi necessário para que aos 26 hoje ela tivesse maturidade para suportar, viver e ser resposta na vida de tanta gente como é hoje. O problema, apóstolo, dessa geração hoje é que nós somos levados o tempo todo a indicar um culpado. Né? Se aconteceu alguma coisa, mas quem foi o culpado? Né? A rua alagou. Não, a culpa é da prefeitura. Na verdade, às vezes é o próprio morador que jogou o lixo ali e aí transbordou tudo, né? Mas na nossa vida espiritual sempre acontecem essas situações, né? E você vê que em Jó, em momento algum, ele falou, não, a culpa é da minha esposa. Não, a culpa são os meus filhos morreram, porque também eles não jejuavam, só eu que jejuava. É isso aí. Né? Jó, em momento era rimo da família. Não, os animais, também o animal, o que o animal tinha que estar fazendo ali? Em momento algum, Jó, né, se você for ler ali o livro de Jó, não tem nenhuma fala dele, né, terceirizando essa culpa. Em momento nenhum ele apontou alguém como culpado, né? A própria esposa chegou com ele e falou, rapaz, amaldiçoa esse Deus aí, só tá te trazendo problema. Né? E ele falou, tu é doida, mulher? Sai daí. Aleluia. E a situação hoje, apóstolo, é que geralmente, né, a gente quer achar um culpado para as situações, né? Pô, você tá passando por dificuldade financeira. Alguém é o culpado. Não, minha esposa que gasta demais. Meu filho que dá muito prejuízo. Né? E a gente tenta buscar esse culpado para se eximir das responsabilidades, né? Nos programas anteriores, você falou bastante sobre o líder, né? Sobre alguém ser a liderança da casa e tudo mais. E a gente vê uma geração que o tempo todo tenta fugir dessas responsabilidades de liderança, né? E aí Jó só obteve o êxito, né, no final do livro, porque em momento algum ele fugiu, tanto do processo quanto das responsabilidades de enfrentar aquelas dificuldades, né? Pastor Miguel, tem um povo aí agora, de repente, dentro do coração, alguns refletindo na necessidade do sofrimento e realmente dando vazão e concordando com isso. Foi necessário isso. A Bíblia diz que até na sentença de ir para o inferno, a pessoa vai ter consciência, é para lá mesmo que eu tenho que ir. Então, às vezes é necessário algumas questões, mas uma palavra para esse nosso ouvinte, que está vendo aí, percebendo que esse sofrimento, no final, vai produzir algo bom. O culpado é o que menos importa nesse momento. Aleluia. O culpado pelo que você está passando, menos importa. O que importa de verdade
é quem pode te tirar desse sofrimento. Amém. Creia, independente do culpado, seja você, seja outro, não adianta terceirizar. Jó não culpou ninguém, nem a si próprio, mas ele buscou aquele que poderia tirá-lo daquele sofrimento, aquele que poderia resolver a situação. Aleluia. O culpado é o que menos importa, o que importa é quem vai resolver a situação. Amém. Receba essa palavra no teu coração e que seja um ano de muitas conquistas, sim, apesar de que, com certeza, em algum momento pode vir um tempo de dificuldade. Deus abençoe a tua vida. Deus te abençoe, até o próximo programa. Deus te abençoe.